Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira, dia 25 de setembro. Que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos sobre todos nós, em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui com você. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, verso de número 18, nesta manhã de quarta-feira, neste dia abençoado em nome de Jesus. Vamos antes orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra por meio do Teu Espírito, que também o Senhor prepare o nosso coração como uma boa terra, para que ali a Tua palavra possa frutificar e perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. É mais uma vez uma alegria estar aqui. Quero lembrar você da nossa agenda hoje, daqui a pouquinho às 7 horas nós temos o devocional com a pastora Ana. Às 19h30, para aqueles que fazem parte do grupo de crescimento, nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel, a atuação desse espírito, amém? A luz da palavra, como funciona, como ele atua. E também às 21h30 nós temos a oração da noite, amém? Deus abençoe a todos. Vamos ler aqui então Colossenses capítulo 3, verso 18. Aqui a epígrafe do texto diz assim, na Almeida Revista Atualizada, os deveres da família. Mas ele não fala só dos nossos deveres familiares, vamos dizer assim, também sociais, você vai poder acompanhar aqui conosco. Ele então diz assim, esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então, primeiro nós precisamos entender ao próprio marido, porque a esposa deve ter um só marido, o marido uma só esposa. Amém? A palavra de Deus diz que na criação, quando Deus fez o homem, ele fez Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. Então ele fez Eva para que ele tivesse uma companheira ou uma ajudadora idônea. Você pode imaginar Deus fazendo algo que não é bom? Deus sempre faz o melhor. Então, amados, a palavra de Deus diz aqui que quando ele estabelece na criação o homem e a mulher, dentro do casamento, cada um deles tem uma função. Ainda que diante do Senhor o homem e a mulher sejam iguais, não há diferença, dentro do casamento cada um exerce uma função específica. O homem é o cabeça e a mulher então deve estar submissa ao homem como o cabeça da família, da casa. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, existe sempre este paralelo. E nós precisamos entender que submissão é estar debaixo da mesma missão. Tudo que nós vamos falar aqui, nós precisamos entender algo que é importante. Tanto com relação à esposa para com o marido para com a esposa, os filhos para com os pais, os servos para com os senhores, nós devemos sempre amar, obedecer quando isso é pedido, mas nós nunca podemos ir contra a palavra de Deus. Então, se alguém pede algo para mim, se alguém fala algo que eu devo fazer e que vai contra a palavra de Deus, eu não preciso obedecer, porque eu não vou contra a palavra do Senhor. Você quer um exemplo? Vamos usar um exemplo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é rico nesses exemplos, nessas situações que homens de Deus viveram. Um deles é Daniel, outro é Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor, porque nós só podemos adorar a Deus, não podemos adorar a outros deuses. Eles então sofreram as consequências, claro, de serem lançados na fornalha de fogo ardente ou na cova do leão, como no caso de Daniel, dos leões, né? Porém, eles não desobedeceram a palavra de Deus. Mesmo isso é importante, porque muitas pessoas ficam com dúvida nesse momento. Tá, mas isso vai trazer consequências para a minha vida, eu não obedecer ao que foi dito e obedecer a palavra de Deus. Vai trazer sim, mas você e eu precisamos confiar no Senhor. Daniel confiou no Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram no Senhor. Mas é importante lembrar que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram exatamente assim, esses são os nomes babilônicos deles, né? Não eram esses os nomes de batismo, vamos dizer assim. Esses três disseram algo importante. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos livrar desta fornalha de fogo ardente. Agora, se Ele não quiser, tudo bem, eu vou continuar seguindo a palavra do Senhor. Amados, é um exemplo que nós temos que trazer para as nossas vidas.
em nome de Jesus. Então a esposa deve ser submissa ao próprio marido como convém ao Senhor, ou seja, até o limite da obediência da palavra de Deus. A partir do momento que desobedece a palavra de Deus, os princípios, ela não tem que ser submissa. Amém? Versículo de número 19. Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Isso fala sobre o que, amados? Sobre amar a esposa, e eu quero trazer esse exemplo, que é um exemplo que o próprio apóstolo dá para nós. Nós devemos amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, que é a noiva, e se entregou por ela. É assim que deve ser o amor do marido pela esposa. E aqui, quando ele fala para não tratar com amargura, é não ser áspero com a esposa. Amém? Tratar a esposa como vaso mais frágil, cuidar dela, em nome de Jesus. Também ele diz, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Volto, mais uma vez, a lembrar que este limite da obediência vai enquanto dentro das 4 linhas da Bíblia. Se pedir para fazer algo que é contra a palavra de Deus, eu não preciso obedecer, mesmo que seja filho. Amém? Então, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Porque ele leva em consideração aqui que ele está falando, e esta carta foi escrita para quem? Para a igreja. Então aqui ele foi escrita para pais, para marido, para esposa, para pais, para filhos que são cristãos, que conhecem a palavra de Deus. Amém? Versículo de número 21. Essa questão também de não... versículo 21, né? Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Aqui fala de algo, amados, de não levar o filho à ira, ao ressentimento ou mesmo ao desespero. Você sabe que a cultura naquela época, nesses lugares que nós estamos falando ali da Ásia Menor, ela não era levar em consideração, por exemplo, o marido não levava em consideração o que a esposa ou os filhos pensavam, queriam, precisavam, né? Tudo era centrado no homem e ele fazia o que ele queria. Então nós vemos que a própria palavra de Deus, o próprio evangelho, o Senhor Jesus Cristo vem restaurar a família. Enquanto muitos hoje criticam o patriarcado, amados, isso é o patriarcado. É a mulher sendo submissa ao homem, mas o homem amando a mulher, sacrificando por ela se for preciso, amando ela como Cristo amou a igreja. Os filhos obedecendo os pais não tratando mal, não irritando os filhos. Então, falar que o evangelho não veio restaurar a família é uma grande bobagem. Amém? O evangelho veio restaurar a posição da mulher, dos filhos e a própria do marido. Amém? Para que essa família seja uma família edificada segundo a palavra de Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus. Versículo de número 22. Servos, agora ele fala sobre alguns deveres sociais. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Então, da mesma maneira, esta obediência vai no limite daquilo que a palavra diz. Quando é contra a palavra de Deus, eu não devo obediência. Mas, claro, não significa que eu não vou ter consequências. Amém? Mas eu devo suportar essas consequências por amor a Cristo. Então, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Então, segundo a carne, porque são senhores que são chefes, os patrões, por exemplo, né? Os senhores aqui humanos, então deve ser obedecido. Não servindo apenas sob vigilância, ou seja, não servindo a eles só quando eles estão vendo, mas visando tão somente agradar o homem, mas em singeleza de coração, temendo a Deus. Então, em tudo que o servo, esse homem faz, ele deve fazer como fazendo para o Senhor, como servindo ao Senhor, não necessitando que alguém fique olhando para ver se está sendo bem feito, sabe? Porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para o meu Senhor, porque isso também reflete o testemunho da vida do cristão. Aquele lá se diz cristão, mas, por exemplo, é relaxado. Por exemplo, ele é preguiçoso. Então, são coisas que um cristão não pode dar esse mau testemunho. Versículo de número 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, aqui ele até explica um pouco disso que nós já estamos falando. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens.
ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Ou seja, qual é essa recompensa da herança? A herança eterna. A recompensa eterna. Quando nós servimos dessa maneira e nós temos como homem, como mulher, como filho, como servo, como senhores, que nós vamos ver também na sequência, agindo de forma alinhada à palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, nós certamente, pela fé em Jesus Cristo, receberemos a recompensa eterna por isso. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos ter em mente que nós estamos servindo a Jesus. Nós não estamos fazendo para o homem. O marido não está fazendo só para a esposa, está fazendo para Jesus. A esposa não está fazendo só para o marido, está fazendo para Jesus. Os filhos da mesma forma, os servos e os senhores da mesma forma. Pois aquele que faz a injustiça receberá em troco a injustiça feita. Olha, preste atenção. Então, tudo que eu fizer de forma injusta, eu vou receber essa injustiça que eu pratiquei. É praticamente a lei da semeadura e da colheita. E aqui a palavra de Deus diz, e não há acepção de pessoas. Então, se o marido for injusto, ele vai receber injustiça. Se o filho for injusto, vai receber injustiça. Se a esposa for injusta, vai receber injustiça. Se o servo for injusto, vai receber injustiça. Se o senhor for injusto, vai receber injustiça também. Vai colher essa injustiça. Eu quero ler o primeiro versículo do capítulo de número 4, porque ele complementa sobre esses deveres que nós estamos lendo, que diz assim, ó, senhores. Então agora ele vai falar com os senhores, com os patrões, com os chefes, com os senhores aqui na carne, né? Tratai os servos com justiça, porque se não tratar com justiça, vai receber em troca a injustiça. E com equidade, ou seja, não fazendo acepção, sabe, tratando de forma igual, amorosa, com o mesmo cuidado, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Então, assim como os senhores têm os seus servos, este Senhor também está debaixo do Senhor Jesus Cristo. Assim como todos nós estamos debaixo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos orar pelas famílias nessa manhã, Senhor. Nós falamos aqui das famílias, a tua palavra falou das famílias e nós queremos orar pelo marido, para que o Senhor dê a ele sabedoria, discernimento no trato com a esposa, com os filhos, com os negócios, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada homem, que o Senhor abençoe cada marido, para que tudo aquilo que ele fizer prospere. Para que as suas orações não sejam impedidas por tratar a sua esposa de forma que as suas orações sejam impedidas de chegar aos céus, como diz a tua palavra, mas que eles saibam tratar com amor, com carinho, tratando a esposa como um vaso mais frágil. Pai, nós oramos pela esposa também, para que ela possa se colocar debaixo da autoridade do seu marido, na função de mulher, de esposa, em nome de Jesus Cristo, que ela seja abençoada com sabedoria, porque a palavra de Deus diz, a tua palavra diz, que a mulher sábia edifica a sua casa, que ela seja sábia, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, também esta mulher com discernimento, abençoa toda a obra das suas mãos, em nome de Jesus, para que ela prospere, assim como diz a tua palavra lá em Provérbios 31, da mulher sábia, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos filhos também, Pai, para que eles possam, Senhor, ser obedientes ao Senhor, à tua palavra e aos pais, em nome de Jesus. Que eles, Pai, possam conhecer o Senhor Jesus e andar debaixo da tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada jovem, cada filho, cada filha. Afasta as más companhias, traz sobre eles, ó Deus, a unção, a sabedoria, a paz do Senhor. Que haja salvação em cada família. Que todas as famílias, como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sejam todos salvos, que todos tenham encontro com o Senhor Jesus. Entreguem as suas vidas a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Abençoa também, Senhor, o trabalho daqueles que estão em funções, ó Deus, seja de senhor ou de servo, não importa, Senhor, que todos tenham a sabedoria, o discernimento, meu Deus, em nome de Jesus, hajam com justiça,
em nome de Jesus Cristo, em tudo que fizerem. E Pai, em nome de Jesus, abençoa o trabalho, abençoa as empresas, abençoa o escritório, abençoa os negócios, para que prospere, para que o lugar onde os teus filhos estão prosperem e eles possam prosperar juntos, em nome de Jesus. Meu Deus, derrama da tua bênção sobre cada família. Abençoa também, nós lembramos aqui, Senhor, os viúvos, as viúvas também, Pai. Nós oramos aqui também pelos solteiros, solteiras, em nome de Jesus, para que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe nesse dia. Um forte abraço. Não esqueça de dar like, de compartilhar com quem você ama e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, não esquecemos de ninguém, você não está sozinho. Deus te abençoe, um forte abraço.